como eu disse na abertura, na véspera de Natal, o processo de aquisição do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília, voltou a ganhar evidência. Uma decisão controversa e sem precedentes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, marcou uma cariação entre os dois bancos e um diretor do Banco Central. Fontes ouvidas pela CNN veem na decisão de Toffoli uma forma de intimidação do Banco Central. A reportagem é da Luciana Amaral. A cariação foi marcada para a próxima terça-feira e vai colocar frente a frente o banqueiro Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. O vazamento da informação acontece dentro de um processo colocado sob sigilo pelo próprio ministro Dias Toffoli, que tomou a decisão de ofício, sem qualquer pedido da Polícia Federal nem do Ministério Público, e ainda em fase inicial do processo, antes mesmo dos depoimentos individuais. Segundo fontes ouvidas pela CNN, a principal crítica recai sobre o potencial intimidatório da cariação ao diretor do Banco Central, um servidor com 30 anos de carreira, e à própria instituição que investigou as suspeitas de fraudes no sistema financeiro envolvendo o Master. Entre outros crimes, o banco de Daniel Vorcaro é acusado de vender ativos sem lastro real ao BRB. A decisão de Toffoli vem a público no momento em que o ministro Alexandre de Moraes dá mais explicações sobre uma suposta atuação junto ao Banco Central a favor do Banco Master. Numa segunda nota à imprensa, Moraes informou datas e locais de 2 encontros com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que aconteceram no gabinete do Supremo. E pela primeira vez, Moraes afirmou que em nenhuma das reuniões foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão referente à aquisição do Master pelo BRB. Disse ainda que nunca houve ligação telefônica para tratar do assunto. Segundo o Estadão, Moraes chegou a ligar 6 vezes, num mesmo dia, para Galípolo, na tentativa de saber sobre o andamento da operação de compra do Banco Master. A proposta para aquisição de parte das ações do Master foi feita pelo BRB em março e vetada pela cúpula do Banco Central em setembro. De acordo com o jornal, as informações foram obtidas com pessoas do meio jurídico e do mercado financeiro que ouviram relatos das conversas. Matéria da Folha de São Paulo afirma que a Polícia Federal também sofreu pressão de Moraes sobre o andamento das investigações do Master e teve como base afirmações de banqueiros e autoridades que disseram ter ouvido as queixas de integrantes da PF. Ao jornal, o delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, negou ter recebido qualquer contato de Alexandre de Moraes sobre o assunto e disse que a acusação é mentirosa. As denúncias sobre o envolvimento de Moraes no caso Master embasam um novo pedido de impeachment contra o ministro, apresentado nesta terça-feira pela oposição. E agora há pouco, uma atualização importante, né? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao ministro Dias Toffoli a suspensão da cariação determinada pelo magistrado no âmbito dessa investigação do Banco Master, uma apuração do nosso amigo Theo Cury, não é? Nosso analista de política lá em Brasília. Essa manifestação do Dr. Paulo Gonet foi enviada ao Supremo Tribunal Federal agora à noite, pouco antes de começar o jornal, e foi dada após essa determinação do Toffoli. O processo tramita em sigilo no Supremo Tribunal Federal e o Gonet diz ao ministro Dias Toffoli que realizar a cariação neste momento da investigação é prematuro e requer que ela seja suspensa por tempo indefinido. Na avaliação do Procurador-Geral, Paulo Gonet, a cariação poderá ser determinada tão logo sejam preenchidos os requisitos que a legitimam e a tornam útil. Bom, doutor Sérgio, o senhor tem um currículo extenso aqui, que eu gostaria de lembrar, professor titular de Direito Administrativo da PUC-Rio, procurador aposentado do Estado do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, foi decano do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, foi presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, foi consultor jurídico do Ministério da Justiça. Só para lembrar as suas credenciais. Como que o senhor observa esse movimento do Toffoli hoje? Não lhe parece algo completamente subverte o sistema judicial?
Antes de dar uma resposta à sua pergunta, deixe-me desejar uma feliz véspera de Natal e um excelente Natal para a Luciana, para o Daniel e para você. Então recebam esse meu voto de felicidade. E agora, enfrentando diretamente a sua pergunta. Desde a segunda metade do século passado, se tem reconhecido ao juiz a possibilidade de dirigir o processo de maneira mais ampla, de sorte, inclusive, a procurar a produção de provas que não tenham sido requeridas pela parte. O fato de o ministro Toffoli ter determinado essa cariação, por si só, não seria problemático, porque estaria dentro do poder de direção do processo. O momento em que isso é pedido é realmente um tanto quanto estranho. Não há ainda aquele combate, aquele confronto entre provas produzidas de um lado e de outro. E é exatamente essa discrepância entre as provas produzidas por um e outro lado que justifica uma cariação. Pode ser, portanto, que realmente, como o Procurador-Geral da República falou, haja uma certa prematuridade indesejada nesse momento, nessa cariação. Mas, volto a dizer, ele poderia, depois de preenchidos os pressupostos de uma cariação, realmente determinar por própria vontade a sua realização. Porém, meu caro Caio, mas certamente não é aí que está o problema. Na minha visão, é claro. Na minha visão, a questão está na condução do processo pelo ministro Toffoli. A meu ver, Sua Excelência, que é uma figura que trata todos os advogados e todas as pessoas com muita lianeza, é uma pessoa extremamente experiente no exercício de suas atribuições, a meu ver, Sua Excelência não devia estar à testa desse processo. E eu prendo isso àquela malfadada viagem com um dos advogados do Banco Master, aliás, um ilustre advogado, a Lima para assistir um jogo de futebol num avião particular de um amigo do ministro Toffoli. Eu sou habituado a ver o Supremo como um pilar da sociedade e um pilar da própria instituição denominada Brasil. Esse pilar ele não só tem que ser absolutamente indene de críticas, indene realmente de julgamentos malévolos, mas tem que parecer que é realmente indene de críticas. É igual a velha história da mulher de César. Ela não apenas tem de ser honesta, ela também tem de parecer que é honesta. Daí eu me preocupar muito com a imagem do Supremo. Aquele voo malfadado para Lima, a meu ver, para o homem comum não soou bem e prejudicou a imagem do Supremo. Sua Excelência, o ministro Toffoli, deveria, sim, sair desse processo, dar-se por impedido, promover a sua redistribuição e aí seguir o processo no seu caminho normal. Dar-se por impedido não é nenhum pecado, não é um erro, não é nada vergonhoso, é apenas o reconhecimento de que, para a imagem do homem comum, Sua Excelência, quando viajou naquelas condições com um advogado do Banco Master, realmente se tornou impossibilitado, na minha visão, não deveria, portanto, participar nem como relator, nem como votante desse processo. Tanto desse particular, creio que a cariação é prematura, creio que Sua Excelência, o relator, seja ele, seja quem for, poderia determinar a cariação a qualquer tempo, ainda que as partes não o fizessem, mas creio, sim, que é cedo para essa realização e, sobretudo, é muito tarde para que o ministro ainda continue nesse processo. A meu ver, ele deveria se dar por impedido. Doutor Sérgio, antes de partir ali para os meus colegas, eu queria continuar com o senhor. O senhor, na prática, o senhor disse que defende o impedimento, suspeição do ministro Dias Toffoli nesse caso, em razão do voo que ele tomou num jatinho de um empresário com um advogado de um dos executivos do Banco Master para ver lá o Palmeiras perder a final da Libertadores lá em Lima. Se juntar este episódio, Toffoli / Banco Master, com outro episódio que nós estamos acompanhando e cobrindo nesta semana de Natal na imprensa nacional, o caso do ministro Alexandre de Moraes. Não nos parece, conhecendo o perfil desses ministros e da corte, de que a gente fica com a impressão que nada vai acontecer. Que o Banco Master contrata a mulher do Alexandre de Moraes por 129 milhões de reais, um número completamente fora do mercado. Ele solta ali 3 notas, né? E também
aparentemente passa uma aura de intangibilidade, de que são intocáveis, de que são blindados. O senhor considera que não há o que fazer contra posturas equivocadas, potencialmente equivocadas, de ministros do Supremo Tribunal Federal, como a dessas duas que nós estamos colocando aqui, tanto do Toffoli quanto do Alexandre? Prezado Caio, quando você me faz essa pergunta, você exatamente dá eco àquilo que eu dizia antes, ou seja, está sendo transmitida ao homem comum, tal como nós, tal como você e eu, está sendo transmitida com uma imagem profundamente deprimente e deterioradora do conceito que o Supremo Tribunal Federal tem de ter, e tem de ostentar, e tem de sempre apresentar. É evidente, suponho eu, é minha suposição, que o ministro Alexandre de Moraes não deverá participar de um julgamento dessa natureza, não só pela presença de sua esposa no patrocínio, um patrocínio, aliás, um tanto quanto fantasmagórico, já que tanto o CAD como quaisquer outros ramos da administração judiciária e mesmo da administração executiva, até agora não se depararam com petição alguma, com recurso algum, com pedido algum que tenha sido encaminhado ou realizado pelo seu escritório. Mas uma contratação desse top, com esse tipo de valores incomuns, tops incomuns, elas não são, em geral, decorrentes tão apenas da boa qualidade do serviço que o advogado vai prestar, mas também, sem sombra de dúvida, passou pela cabeça do contratante que essa boa advogada é também esposa do ministro Alexandre. Suponho, por isso mesmo, que, em primeiro lugar, deveria ter havido cuidado na aceitação do cliente. Mas isso já aconteceu e não vou nem entrar nesse particular. Mas tenho certeza, e não quero ser enganado no particular, que o ministro Alexandre de Moraes, figura extraordinária de constitucionalista, um dos salvadores do Estado Democrático de Direito no país, não irá de maneira alguma conturbar tão bela biografia, senão com um gesto que todo o país dele espera, qual seja de não participar desse julgamento. Se não ser assim, Caio, realmente ficará para o homem comum a ideia de que as coisas não levarão a lugar algum, e isso nenhum de nós deseja. Daniel, na sua área de cobertura de especialização em economia, você tem alguma ideia de como caiu esse gesto no Banco Central e no mercado ali? Qual que foi a reação? A gente viu a PGR reagindo, mas para fins de independência de Banco Central, qual que foi o impacto dessa decisão do Toffoli de tirar ali um técnico do Banco Central para ficar cara a cara com Daniel Vorcaro? Bom, houve surpresa entre a cúpula e entre servidores do Banco Central. Houve uma certa indignação entre investigadores da Polícia Federal, porque entendeu-se que não era o momento. Para além de dizer se a cariação era ou não necessária, o que acabou pegando mal foi ter sido orientada, ter sido decidida a cariação antes de qualquer tentativa de esclarecimento e antes de, se necessário, algum depoimento de forma isolada do Daniel Vorcaro, do diretor do Banco Central, do ex-presidente do BRB. Caio, a gente já viu aqui nas últimas 2, 3 décadas o Congresso se miscuindo por meio de decretos legislativos em decisões de agências reguladoras, o Tribunal de Contas da União, às vezes atuando de forma intrusiva nas competências do ente fiscalizador ou regulador, e o Banco Central é o regulador e o fiscalizador do sistema financeiro. O STF entrar nas competências do Banco Central, isso não se viu nunca. E imprevisibilidade jurídica, insegurança regulatória não combinam com um Banco Central ou qualquer atividade regulatória independente e autônoma. Isso que está se fazendo, para além do caso do Banco Central, lança uma ideia, uma imagem muito ruim do Brasil como um porto seguro para investimento, porque
pau que bate Francisco, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Isso pode acontecer a partir de agora sempre, com um ente regulador e fiscalizador, não só mais pelo Congresso, não só mais pelo TCU, mas também pelo STF. Concordo plenamente com o Dr. Sérgio Ferraz que existe, acima de tudo, uma necessidade de declaração de suspeição do ministro Toffoli pelos episódios mais recentes e porque todos nós estamos debatendo ao longo dos últimos dias se foi correta ou não sua atitude. Luciana, você que acompanha bem o Congresso Nacional, você sente que há possibilidade, principalmente do caso do Alexandre, que já tem pedido de CPI, já tem pedido de impeachment novo, né? Enfim, evoluir, ou há uma tendência de um esfriamento conforme a gente vai entrar no recesso? Já estamos no recesso de janeiro, depois tem carnaval, depois tem eleição, ou esse caso do Alexandre de Moraes com a esposa e com o Banco Master é um caso diferente, em que o Congresso talvez tenha alguma condição de agir com mais firmeza? Oi, Caio. Boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui. Excelente véspera de Natal a todos, com muita paz e muita saúde. Olha, Caio, a gente vai ver os resultados práticos disso tudo só a partir de fevereiro, quando o Congresso voltar realmente do recesso. Agora, conversando hoje com parlamentares que estão à frente dessa articulação, o que me disseram é que eles apostam mais numa CPMI, por exemplo, que teria força tanto da Câmara quanto do Senado Federal e tem uma instalação mais automática, menos dependente das vontades políticas dos presidentes das casas, digamos assim. CPI, por exemplo, tanto na Câmara, tem mais de 20 pedidos na fila. No Senado também a gente não tem visto pedidos de CPI realmente saírem ali do papel. A gente não tem visto uma vontade de se instalar CPI por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda mais em período eleitoral, ano eleitoral, que a própria tramitação, os próprios trabalhos do Congresso vão ser praticamente reduzidos ao primeiro semestre. Agora, no Senado, chama a atenção que a CPI está sendo conduzida, a articulação ali, pelo senador Alessandro Vieira, ele que é do MDB, portanto do Centrão. É uma questão que a gente então vê começando a ultrapassar as fronteiras da direita, a ultrapassar as fronteiras do bolsonarismo. Por exemplo, um grupo de parlamentares bolsonaristas até apresentou mais um pedido de impeachment contra Moraes. Mas é isso, fica ali mais restrito ao PL, ao Novo, àquele grupo. Agora, a CPI em si já tem um pouco mais de vontade de alguns deputados e senadores de centro, mas não é todo mundo no Centrão que tem exatamente o interesse de abrir essa investigação no Congresso em relação ao Banco Master. E aí, em relação ao impeachment também, especificamente, eu vejo que recolher a assinatura não é problema, nunca foi problema no Senado da oposição conseguir reunir assinatura suficiente, por exemplo. Mas a oposição então segue nessa pressão, mas não apostam exatamente também no andamento de um impeachment contra Moraes. Já são mais de 80 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo na fila, à espera de uma análise, nenhum andou até o momento, não só nas mãos do Alcolumbre, mas também de antes, nas mãos do Rodrigo Pacheco, ele anteriormente foi o presidente do Senado. Então, justamente essa CPMI, essa eventual CPMI, é vista como uma alternativa para o Congresso conseguir entrar nessa questão de forma mais direta de investigar possíveis crimes do ministro Alexandre de Moraes e também, então, da esposa dele, Viviane de Barsi, diante de toda essa situação. Caio. Doutor Sérgio, por que é tão difícil? A nossa, enfim, pelo menos na Nova República, a gente conseguiu derrubar 2 presidentes da República, um presidente e uma presidenta. Caçamos deputados, caçamos senadores, governadores, mas quando se trata de ministros do Supremo Tribunal Federal, é difícil, né? Não estou justificando, nem estou defendendo essa tese, mas é difícil, parece que há um medo geral, inclusive, com todo respeito da sua classe. Eu sei que o senhor é um advogado militante, né, com uma longa história aí na OAB, mas é difícil para nós até,
quando conduzimos programas de debates e repórteres, que advogados venham ao vivo e façam críticas ao Supremo Tribunal. Parece que é muito fácil bater em presidente, deputado, senador, governador, mas quando se trata de ministro do Supremo, esse ar que eles mesmos passam de intangibilidade, de blindagem que eles mesmos se impõem, esse efeito ele é reverberado pela sociedade, inclusive pela sua categoria de advogado, porque a OAB, por exemplo, ela silencia num caso como esse. Caio, é uma tristeza. É verdade, essa sua última frase me dói fundo no coração. Eu sou uma pessoa que mais de 30 anos de atividade na OAB, e a OAB hoje em dia é a grande esfinge muda. Ela está ouvindo tudo isso acontecer na sociedade, as pessoas querendo providências, querendo atitudes realmente corretivas, e nada acaba por acontecer. Mas o civismo brasileiro está desperto, está acordado. A OAB está adormecida. Ela não se pronuncia, seguramente há cerca de uns 10 anos já, não se ouve dizer coisa alguma da ordem sobre essa polaridade, essa diversidade tão grande de opiniões contrapostas de maneira acalorada. A OAB se omite. Não vejo a participação, senão de advogados isoladamente. A entidade de classe, a entidade que, a partir de Raimundo Fauro, era o pulmão da sociedade, está calada, está silente. Isso é decepcionante. Quanto ao outro dado, por que não existe a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo, embora ela exista legalmente, é claro, no fundo, isso é decorrência do próprio modelo constitucional. Todos os litígios, todas as controvérsias que acontecem, seja no plano particular, seja no plano familiar, seja no plano público, elas vão terminar no Supremo Tribunal Federal, se houver matéria constitucional, ou no Superior Tribunal de Justiça, se a matéria for infraconstitucional. Portanto, todos nós dependemos do Supremo e dependemos dos tribunais superiores. E é por isso que eles têm que dar exemplo. É por isso que a imagem deles tem que ser inatingível. E não é isso que nós estamos vivendo no momento concreto. E as suas perguntas mostram essa indignação e essa perplexidade. Realmente é um momento triste que nós atravessamos. Não acredito, e a Luciana me desculpe, não acredito que uma CPI vá conseguir realmente chegar a qualquer resultado de maior aporte, a não ser no que diz respeito à atuação do controle e da fiscalização do Banco Master. Quanto a isso se espraiar para eventuais ocupantes do Poder Judiciário, não me parece que isso vai acontecer. E muito menos acredito realmente na possibilidade de impeachment. No fundo, é aquela velha história. A nossa Constituição, lá no artigo 5º, diz: nenhuma ameaça de direito potencial ou efetiva escapa ao controle do Poder Judiciário. Entanto, dos três poderes, o poder mais desarmado, que é o Judiciário, é também o poder mais forte, que a ele cabe a última palavra. Caio, só para arrematar em 20 segundos ali em relação à sua pergunta, a gente acabou de ver no Chile o terceiro impeachment aprovado em menos de um ano. O Chile tem um presidente comunista, acabou de eleger um presidente de ultradireita, nenhum tem ou terá maioria no Congresso Nacional. Foi aprovado o impeachment e, ao que consta, o Chile é uma democracia liberal e vibrante. Eu tenho a impressão que o Supremo só vai também ser mais contido depois de um processo de impeachment contra algum ministro. E, de novo, não estou defendendo essa tese, mas para mim me parece um poder ultra blindado, intocável e que fazem o que quer. E que impõe medo nos demais, né? Inclusive na sociedade, né? De novo, doutor Sérgio, a coisa mais difícil que tem é trazer advogado aqui para falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que, assim como os outros poderes, de alguma maneira, se contiveram depois que foram empichados ou tiveram mandatos cassados, o Supremo também acho que só vai se ligar e se conter mais depois que um processo como esse avançar. Dr. Sérgio Ferraz, consultor jurídico, procurador aposentado do Estado do Rio de Janeiro, muito obrigado, doutor Sérgio, dispôs do seu tempo aí, saiu um pouco da família, está lá no Rio de Janeiro
e vai ceiar agora. Te agradeço muito, volte sempre, doutor Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade. Vou cear, mas antes disso vou lavar pratos, porque já fiz uma ceia mais cedo, exatamente para poder estar com vocês, e a mim cabe a tarefa de lavar os pratos. É isso que eu vou me dedicar agora, meu amigo. Tá bem, muito obrigado, viu? E excelente ano novo para o senhor e para sua família também. Daniel muito e a obrigado. Luciana ficam comigo, daqui a pouco a gente continua também nesse dia quente, dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. Presidente Lula e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disputando a atenção do público em pronunciamentos simultâneos na mesma hora. Até já.